Por alguns segundos, Gon Freaks alcançou um poder capaz de rivalizar com o Rei das Formigas Quimera, mas para isso ele pagou com seu próprio futuro, seu Nen selado e sua vida de Hunter encerrada aos 12 anos. Só que Togashi nunca disse que essa história acabou, pelo contrário, ele espalhou pistas em capítulos, capas e até um final alternativo que apontam para uma verdade inevitável. Gon vai recuperar o seu Nen e quando isso acontecer, o maior inimigo da série já pode estar esperando por ele. Essas são as dicas deixadas por Togashi para que Gon alcance o Nen proibido e retorne para a série. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, trazendo um vídeo aqui com coisas inéditas, que eu tenho certeza que você nunca viu. Capas extras, finais alternativos, tudo isso comprovando, afirmando, sim, Gon vai voltar e com um Nen pra lá de superior. Quem sabe vindo diretamente das origens do continente escuro. Assiste até o final, esse vídeo vai te surpreender, tá bom? Se você quer que o Gon retorne, esse aqui é pra você, especialmente pra você. Se é novo no canal, vai na maciota e como diz o Toguro. Agora se você é um caçador do nível Gon que voltou a caçar, deixa um like nesse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o retorno iminente de Gon em Hunter x Hunter. Então vamos lá meus amigos caçadores, por um breve instante Gon se tornou um dos usuários de Nen mais fortes de toda a história. Seu poder alcançou um nível tão absurdo que foi capaz de rivalizar em níveis com o próprio Rei das Formigas Quimera, Meruem. No entanto, essa força não veio sem um preço, pelo contrário, ela exigiu o sacrifício mais cruel possível. Gon abriu mão de todo o seu futuro como Hunter. Como Irumi aponta no capítulo 323, o preço do seu juramento foi um destino pior do que a própria morte. E ao observar o estado em que Gon ficou após a luta contra Neferpitou, essa afirmação se torna impossível de contestar. O corpo de Gon estava destruído, sua vida por um fio e sua existência como usuário de Nen parecia ter chegado ao fim. Foi apenas graças à intervenção de Killua que Gon conseguiu sobreviver. Utilizando o poder de Aruka, possuída pela entidade do continente escuro conhecida como Ai, uma especialista de nível extrema, ou Nanika para os mais íntimos, Killua conseguiu curá-lo completamente. No entanto, havia uma condição inevitável. Gon não poderia mais utilizar Nen. Isto significava na prática o fim da sua carreira como Hunter ainda aos 12 anos de idade. Com isso, Hunter x Hunter mudou seu foco narrativo e Kurapika assumiu o manto de protagonista durante o arco da Guerra de Sucessão. Ainda assim, Togashi jamais fechou essa porta de forma definitiva. Pelo contrário, ao longo do mangá tem espalhado diversas pistas indicando que o Gon não apenas recuperará o seu Nen, como também retornará ao centro da história. Quem assistiu meus outros vídeos de Hunter x Hunter sabe que o Togashi gosta de deixar pistas, aquela velha trilha de migalhas de pão e spoilers que futuramente você olha e fala, estava na nossa cara o tempo inteiro. Um dos exemplos mais claros aqui sobre o Gon retornar está na página colorida do capítulo 381. Esse capítulo é lançado bem no meio da Guerra de Sucessão. E ao invés de destacar figuras centrais desse arco, como o Quarto Príncipe de Seridoni-Hi, ou Byon Netero, o próprio Jim Freaks, Kurapika, Togashi escolheu retratar Gon, Killua e Leório. E o mais legal é Gon afirmando que agora pode usar Nen novamente. Killua diz que está ausente em algum lugar e Leório ganhando mais destaque narrativo com essa página colorida. Quando analisamos esses elementos em conjunto, a mensagem é clara. O tempo desses personagens em Hunter x Hunter ainda não acabou. Os eventos atuais do mangá reforçam essa ideia. Com a morte do príncipe Hawkenberg, o corpo ficará sob responsabilidade da equipe médica da Associação Hunter, que é liderada por Leório, devolvendo ele ao centro da narrativa. Da mesma forma, após o fim dessa Guerra de Sucessão, Gon e Killua devem retornar também à história. Essa estrutura já foi utilizada antes, sabe onde? Capítulo 203, onde temos uma cena passageira que muitos possivelmente perderam de Kurapika e Leório se perguntando quando eles voltariam a ter protagonismo. 130 capítulos depois, esse momento finalmente chegou. E é exatamente nesse capítulo que tem eles se perguntando quando eles vão aparecer que somos apresentados a Gyro, possivelmente o ser mais maligno de todo Hunter x Hunter e muito provavelmente o próximo grande antagonista da série após o arco do continente escuro. O narrador deixa claro que o destino de Gon e Gyro está entrelaçado desde o momento em que eles cruzaram seus caminhos pela primeira vez. Durante o arco das Formigas Quimera, o mangá afirma explicitamente que os dois vão se encontrar eventualmente.
Gyro era o antigo líder da NGL e representa essa personificação de toda a malícia humana. Ele resistiu ao controle da Rainha Formiga apenas com força de vontade, um feito que sugere um potencial de Nen absurdo, especialmente agora que ele se tornou também uma formiga quimera. Enquanto os maiores nomes da série, como Belnetero, Jin, Kurapika, Trupe Fantasma, seguem em direção ao continente escuro, o Gyro permanece em Meteor City, a cidade meteoro, construindo silenciosamente o seu império com o objetivo de subjugar o mundo que um dia o rejeitou. É impossível imaginar Gon enfrentando Gyro sem o seu Nen, ainda mais quando percebemos os paralelos narrativos entre os dois. Gyro se afastou da humanidade mentalmente antes mesmo de se transformar em uma formiga. Já Gon, durante o arco das Formigas Quimera, passou por algo semelhante. Ignorou Killua, abandonou seus valores e se deixou consumir pelo desejo de vingança, simbolizando sua transformação em Gon adulto. Enquanto Meruem caminhava em direção à humanidade, Gon se afastava dela. Togashi parece preparar um espelhamento inevitável entre Gon e Gyro. E as pistas sobre o retorno do Nen de Gon não param por aí. Por quê? Em um dos finais planejados por Togashi, considerado canônico caso o autor não consiga concluir a obra, mas ele vai conseguir, eu tenho certeza. Para quem não sabe, o Togashi mandou cartas ali para um programa de televisão contando um possível final caso ele não complete a obra, e também deixou alguns possíveis finais que ele teria caso concluísse. Já fiz um vídeo, tem um vídeo detalhadinho, vou deixar aqui para vocês, tá? Mas no final canônico, caso ele não conclua Hunter x Hunter, acontece o seguinte: vemos o Gon vivendo até a sua velhice, tornando-se um Hunter super famoso, e a sua neta chamada Jin comenta que ele passava longos períodos longe de casa em suas aventuras, o que implica que o Gon retornou à sua vida como um Hunter, e para ser um Hunter, o Nen é indispensável. Esses elementos deixam claro que o retorno de Gon ao mundo do Nen é apenas uma questão de tempo. Desde o início da obra, Hunter x Hunter nos ensina que o espírito de um caçador nunca desaparece. Jim Freaks é apresentado cavalgando uma criatura que, por sua vez, monta em uma outra maior. É uma metáfora clara de que sempre existe algo mais grandioso para ser caçado. A ambição de um Hunter nunca se esgota. Mas então como Gon poderia recuperar o seu Nen? Ao derrotar Pitou, o Gon sacrificou todo o seu potencial futuro, sua força vital foi quase extinta e seu Nen ficou completamente selado por um contrato autoimposto. Essa maldição não pode ser removida por meios normais, e é aqui que Aruka e Nanika entram novamente em cena. Nanika, que é uma entidade do continente escuro, possui habilidades aparentemente onipotentes, capazes de conceder desejos em troca de pedidos equivalentes em custo, e Killua desejou que Gon fosse curado de volta ao normal. Notem a importância da frase: traga ele de volta ao normal. E Nanika restaurou seu corpo por completo, inclusive o braço perdido, e ao que tudo indica também removeu o juramento de Nen. Com isso, os nódulos de Nen de Gon se fecharam novamente. Lembram no treinamento do Mestre Wing que ele não passou pelo treinamento para despertar comumente, como todo caçador faz, e na verdade teve que ser forçado pelo mestre, inclusive causando exaustão e sendo muito perigoso para o controle? Agora ele está nesse estado pré-despertar do Nen. A explosão de aura sentida no momento da cura, inclusive, foi provavelmente a destruição desse contrato, e o Gon foi deixado em um estado descrito como normal. Contudo, isso levanta uma questão crucial: se Gon queimou todo o seu Nen futuro, de onde vem a aura que mantém sua vida? A teoria mais consistente é que essa aura não é mais exclusivamente dele. Parte dela pode ter sido concedida por uma calamidade. Gon estaria vivo graças a uma energia emprestada, e para voltar a usar Nen, precisaria aprender a manipulá-la, o que implica que talvez Gon possa sim ter uma alteração na sua categoria de Nen. E bom, Nen em Hunter x Hunter é diretamente ligado a emoções, desejos, objetivos. Togashi lançou informações novas que inclusive traumas e mudanças nas rotinas da sua vida podem alterar sua categoria Nen e o direcionamento dele. O Gon, após encontrar o seu pai, não possui mais um propósito claro de retorno. Ele está em paz, refletindo sobre o que deseja fazer, estudando, sem desejo. Não há Nen ativo, mas quando uma nova motivação surgir, como a ameaça de Gyro, que é iminente, essa aura adormecida pode despertar instantaneamente. Isso se alinha com tudo que a série já mostrou. Kurapika se tornou monstruosamente poderoso por vingança. Meruem teve seu Nen moldado por suas emoções. Knuckle explica que o Nen cresce com investimento emocional. Quando Gon voltar
a sentir aquele desejo ardente de proteger e lutar, o seu Nen retornará. Por fim, ainda existe uma última possibilidade, e eu gosto bastante dela. Jim Freaks, envolvido profundamente nas expedições ao continente escuro. Jim pode descobrir um artefato, técnica ou uma criatura capaz de restaurar completamente o Nen de Gon. Seria narrativamente perfeito. Por quê? Jim foi quem iniciou toda a jornada de Gon como um Hunter e pode ser quem reacenderá esse caminho quando o momento certo chegar. Some ao mistério da família Freaks ligada diretamente ao continente escuro, como Dom vivendo lá por 300 anos e que a mãe de Gon a gente não sabe quem é, pode ser que eles tenham uma linhagem ligada diretamente com esse lugar. E Jim pode trazer algum tipo de artefato, quem sabe o restante da Sonata das Trevas, que quando reunida, o que faz? Bom, não sabemos, mas ele pode trazer alguma coisa aí para reacender novamente a chama do Nen de Gon, e com isso Gon fala, ok, a partir de aqui vou me tornar um caçador tão épico, tão lendário quanto o meu pai foi. E no fim todas as pistas apontam para a mesma conclusão. Gon não terminou a sua história. O Nen pode estar adormecido, selado ou sendo emprestado, mas ele ainda está lá. Só lhe falta o desejo de retornar ao mundo de Hunter x Hunter como um verdadeiro caçador, como o final alternativo diz que ele vai ser. Legal essa informação da capa aí, né? 381. Agora eu posso usar Nen de novo. O Togashi ele gosta de deixar umas pistas. Aí você pega essa também do Kurapika, do Leor, e fala, quando a gente vai voltar? Voltar. Então ele vai deixando pistas de que sim, eles vão retornar, vai aparecer algum momento. O próprio final do Gon virando um caçador lendário e saindo de diversas aventuras e expedições implicam que inclusive ele deve ter ido em direção ao continente escuro. Eu gostaria muito de ver Gon e Killua no continente escuro, tá? Mas eu entendo que nesse momento quem vai acabar brilhando lá eu acho que vai ser mais o Jin e nem tanto o Kurapika e Leor, que devem também encerrar uma parte da sua trajetória aqui no navio Baleia Negra. O continente escuro fica pro Jin, mas isso pode levar diretamente ao confronto com Gyro, que está na cidade Meteoro se preparando para devastar o mundo por completo. E é isso. Tem alguma teoria sobre isso? Coloca aqui nos comentários, quero saber o que você pensa. Se gostou desse vídeo, mais importante, deixa um like do nível de caçador, ok? Até a próxima, valeu por assistirem. Fui!